Fala, seus Jaguar! Estamos de volta. Os polêmicos, Nicolau, os polêmicos da vez, que estão criando polêmica aí com os flamenguistas, né? No YouTube, no Twitter, tudo quanto é lado, né? Porque enquanto tem canais aí que ganham inscritos flamenguistas, né? Que os flamenguistas elogiam, que fazem comentários E eu respeitosos, quero, a gente chuta o pau da barraca mesmo. Tamo nem e eu aí. quero, eu quero elogio de flamenguista, eles vão pro cacete. Quero Pô, inscrito flamenguista, o flamenguista que vai se inscrever na puta que o pariu, rapaz. É nesse clima que a gente vem para mais um vídeo de react. Agora, nesse vídeo vamos trazer um pouco mais do futebol, né? Porque ontem foi só palhaçada, né? Só putaria dos comentaristas, piores comentaristas do eixo. Agora a gente vê com os comentaristas mais que quer mais tratar de bola. Então, meu nome é David, estou com ele, Nicolau. Fala, Nicolau. Como é que é você isso aí. tá? Muito Vamos botar pra cancelado? atorar aí. Vamos botar pra atorar o vídeo já, vamos ver geralmente os programas que a gente gosta de ver. E no final tem uma surpresinha, né? Ah, é? Tem surpresinha? Maravilha. Bora lá. Estou aqui com o Tim Vickery e com o Martim Fernandes. O Daniel Piva vai se juntar a nós para continuar falando de Campeonato Brasileiro. Deixa eu aproveitar para rodar o Mário Alberto, que faz bem a transição do que a gente vinha falando nos primeiros blocos, para o que acontece especificamente com o Flamengo nesse jogo, né? O Botafogo, como dissemos aqui, assume a liderança isolada numa rodada em que todo mundo, menos o Botafogo, que estava ali no G4, empatou. E aí o Biriba abocanhou essa liderança aí. Valeu, Mário Alberto. Daniel Piva, e por falar em abocanhar, né? Tirar, como se fosse tirar o doce da boca da criança, né? O Atlético estava com essa vitória já contabilizada, mas nos acréscimos o Flamengo conseguiu um empate. Acréscimos que, por sinal, geraram muita reclamação, né? Bom dia. Muito bom dia, Barreto, Tim, Martim, a todos os amigos ligados aqui no Redação. Sem dúvida alguma, um jogo bastante tenso ontem na Arena da Baixada, e isso ficou potencializado no final, nos minutos finais, porque estava um jogo nervoso, um jogo estudado, mas com pouca emoção. Só que esse fator emoção foi compensado ali na reta final da partida. Aos 42 minutos do segundo tempo, pênalti marcado para o Atlético, o Julimar chuta a bola, ela acerta a mão ali do Davi Luiz, o VAR aciona o Daronco, que confirma a penalidade máxima. Fernandinho abre o placar aos 46 minutos do segundo tempo. E o Daronco, depois, quando o jogo foi reiniciado, apontou 7 minutos, de acréscimos. E durante essa etapa final, esses minutos extras, ele acabou solicitando mais um. E aos 53,5, o Flamengo ganha um escanteio. Na cobrança, o Everton, garoto da base do Flamengo, deixa tudo igual. Isso gerou uma confusão danada, uma revolta na comissão técnica, nos dirigentes do Atlético, nos jogadores. O Cuca e o Cuquinha foram expulsos após a partida, reclamaram também de falta em cima do Fernandinho no lance que originou o escanteio para o Flamengo. Os jogadores foram para cima, Nicão foi amarelado, o goleiro Mikael, reserva do Atlético, foi expulso. Uma confusão danada que deixou aí o jogo ainda mais apimentado. Se não teve um brilho técnico, é um jogo ali que, pela reta final especialmente, ganha grandes contornos, ganha grandes discussões. Barreto. Pois tem torcedor do Flamengo reclamando desse pênalti, mas todo lance com esse tipo de toque na mão tem sido apontado como pênalti. E tem torcedor do Flamengo reclamando do frame, né? Que o frame teria sido posicionado na hora errada. Honestamente, eu não consigo entrar em discussão de frame. Eu só também não consigo entender o seguinte, parte das reclamações do Cuca, do Cuquinha, né, da comissão técnica do Atlético, o jogo só ia acabar quando o Flamengo empatasse. O Mazuco falou isso literalmente. Mas aí não faria mais sentido deixar o Flamengo fazer o gol anulado ou não marcar o pênalti? Porque aí não precisaria empatar. Sabe, do ponto de vista coisas, lógico. essas reclamações assim de que a arbitragem estava conduzindo o jogo para esse lado. Não, mas aí se o cara... Aí eu discordo do Barreto, normalmente concordo com ele, mas isso aí... Se os caras validam um gol que tá inválido, mesmo com VAR e o cacete é 4, aí é putaria, né? Agora a questão do tempo, o cara pode, né, dar uma lombrada, pode dar uma miguelada e colocar mais tempo. Aí não faz muito sentido, né, esse tipo de comparação, né, cara? Não, concordo contigo. Dentro do contexto deu uma viajadinha de leves. De todas as decisões tomadas... Não sobrevive uma análise de 30 segundos. Para mim, fica difícil de acompanhar. Só assim, uma questão técnica. Agora, a reclamação de falta no lance que originou o escanteio não seria questão para VAR, né?
Porque aí tem o escanteio, começa outra jogada, então é uma reclamação direta com a arbitragem, com o Daronco. E o tempo que é mostrado na placa na beira do campo é o mínimo de acréscimo que o árbitro vai dar. Isso. Só para isso ficar claro. Talvez isso fosse até precisasse ser mais bem explicado. Os árbitros têm o hábito de deixar jogadas acabarem, né? Para não acontecer o que aconteceu na Copa de 78, o famoso gol do Zico, quando o Nelinho bate a falta aí. Clive Thomas, foi o árbitro do país de Gales, disse, não, acabou o jogo com a bola no ar, né? Então eles procuram deixar a jogada acabar. No Premier League até tem um anúncio no estádio. Do mínimo, né? O mínimo, eu acho que o pessoal... E a interrupção, o final do jogo, do primeiro tempo, um escanteio prestes a ser batido também sempre gera muita irritação de quem vai bater. Então E tive a sensação até de que o Daronco deixou a bola sair para também não ficar assim, acabou o jogo quando foi o gol do Flamengo. Mas enfim, o gol saiu lá nos acréscimos dos acréscimos. A gente tem aí a súmula com o registro da expulsão do Cuca, né? Não, é que a gente foi pesquisar a súmula e lá na súmula não estão registrados os palavrões. Mas assim, a câmera pegou ali, quase que a gente viu a santa na cabeça do Cuca tapando o ouvido, para não ouvir o que ele falou. Porque foi muito mais do que você errou. Eu não concordo com a sua marcação. Isso, Era mais ou menos assim, quer ver, ó? O senhor está equivocado. Você é fraco, o jogo já acabou, você tem que fazer uma reciclagem. Você quer ser a estrela do jogo. Essas foram as expressões registradas. Até que tá tudo... Essas até que foram tudo bem. Essas Estamos foram as que o Daronco acostumados a coisa mais pesada. Mas teve também, em outros momentos. O Daronco pode não ter ouvido, mas teve... Pegou no árbitro, né? Puxou pelo... Agora, esse também, gente, é um jogo que já vem com uma carga, né? Flamengo e Atlético desenvolveram uma rivalidade interestadual aí, né? Inclusive com decisão de Libertadores. Libertadores, Copa do Brasil, vários mata-matas aí importantes. Então tem assim... Mas Nicolau, mas não é pra gente ser amigo do Flamengo, cara? Com rosas. Quando o time do Flamengo entrar, a gente joga rosas, igual o do Roberto Carlos. Fazer que nem o Osório, né? Ficar mandando beijinho pro jogador do Flamengo. Mandar beijinho. Tem que jogar uma bomba, isso sim, pô. Tem ali um clima... Você lembra o primeiro jogo em casa da época de Jorge Jesus? O primeiro jogo em casa foi a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Isso. Foi isso, é verdade. A estreia foi aqui na Arena. Com a provocação do Cheirinho, não foi? Quando os jogadores do Atlético fizeram lá uma brincadeira, mas que não deu confusão, que terminou nisso mesmo. O Atlético tinha, né, a chance de assumir liderança, né, vencendo o Flamengo, se bem que com a vitória do Botafogo, né, acabaria ficando para trás. Mas enfim, nessa luta por primeiros lugares, qualquer ponto faz muita diferença, né? E eu acho que tinha também, né, Daniel, para o Cuca, uma vontade de mostrar uma evolução do time, porque houve momentos de questionamento recentes aí. Se a gente pega, por exemplo, o que foi a reta final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? Sem dúvida, Barreto. Aquela reta final do Sul-Americana e o jogo contra o Fortaleza, que foram 3 derrotas seguidas do Atlético, foi um momento assim de maior turbulência do Cuca no Furacão. É um trabalho que tem pouco mais de 100 dias. O Cuca é apresentado ao Atlético 4 de março de 2024, então são pouco mais de 3 meses. Só que o início o Atlético estava conseguindo ser avassalador, conseguindo ali goleadas na Copa Sul-Americana, no Campeonato Paranaense, e largou muito bem o brasileiro. Só que recentemente começou a ter ali alguns tropeços. E aí, diante disso, o Cuca fez modificações no time. Mastriani virou titular, o Madison ganhou essa posição do Léo Godoy, o Christian reapareceu no time titular atleticano, e ontem foi uma equipe já com essa outra característica, um time de muita marcação, muita pressão no adversário. Então era um jogo ali com um Atlético diferente. E apesar de ter ficado esse sabor amargo no final, muita reclamação com a arbitragem, por outro lado, o Atlético inegavelmente foi extremamente competitivo diante de uma das principais equipes aí do Campeonato Brasileiro. Então, apesar da frustração no fim do jogo, de algumas falhas que o time também cometeu, é claro, durante a bola rolando, mas sai ali um sabor que o Cuca está reencontrando o caminho, sai a impressão que o Cuca está reencontrando um caminho aí para tirar o que o Atlético tem de melhor. Também com leite de camomila. Então, cara, assim, ó, competitivo foi, tá? Mas eu não acho que jogou bem, tá? Eu fiquei decepcionado com o desempenho do time. Eu lembro que a gente tava falando, nossa, o time tá ligado e tal, tá no começo do jogo ali, né? O pessoal tava brigando bastante com a bola. Mas, cara, primeiro tempo o Atlético não conseguiu sair jogando, né? Caiu muito fácil na marcação do Flamengo, tava entregando bola.
né? E a verdade é que a gente criou muito pouco, né, cara? A gente criou muito pouco. O Flamengo criou menos que o Atlético, inclusive, tá? Finalizações e tal, teve mais um pouco de posse de bola, mas foi um jogo assim que não jogou muito bem. Mas claro, a gente vai falar com um adversário mais difícil mesmo, desfalcado mesmo, com toda a situação, mas é um adversário mais difícil. Eu quero ver como é que vai ser o jogo contra o Botafogo, cara. Esse eu tô realmente bem curioso, porque contra o Flamengo eu sabia que o Atlético ia pra cima, né? Normalmente aqui nos jogos da Arena da Baixada, contra o Flamengo, o Atlético ele se esperta, mesmo no jogo que perde, né? A gente nunca viu o Atlético levar um baile aqui na Arena da Baixada. Mesmo no jogo que perde, a gente vai pra cima. E agora eu quero ver contra o Botafogo, né? Como é que vai ser a postura desse time jogando fora de casa contra o time que tá na liderança. Sobre essa análise eu concordo contigo, e até a questão que impossibilitou o Atlético jogar tão bem, e ofensivamente também, foi que o Flamengo estava cheio de zagueiros, né, jogadores pesados, assim, e o Atlético sem uma amplitude muito, muito grande, né. O Christian não conseguiu no primeiro tempo dar, né, essa amplitude. O Mastriani a gente sabe que é um jogador de movimentação ali num setor muito, muito pequeno, né, do ataque, então não conseguimos. Aí no segundo tempo melhorou um pouco, né, o Coelho entrou bem, assim, mas fez algumas cagadas, acho que de decisão, que é normal dele, e depois o time até com o Julimar, por incrível que pareça, também deu essa melhorada na amplitude, mas são questões de característica, né? E é isso que você falou, Botafogo, cara, é a mesma vibe. Eu sei que é jogo fora de casa, mas é a mesma vibe. A gente tá jogando novamente agora com o primeiro colocado. E se a gente quer alguma coisa, tem que pontuar. Agora, Seleção Sport TV, tá? Vamos ver o que a galera falou a respeito desse jogo aí. Com a garrafa. Né? Voltou. Ok, né? Todo mundo Ela bem? saiu rolando. Todos bem? Para seguirmos falando da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já que a gente está falando da parte de cima da tabela, então, do novo líder do campeonato, o antigo líder entrou em campo ontem contra mais um desses que brigavam na parte de cima da tabela, o Atlético Paranaense, que também por 3 rodadas já foi líder desse Brasileirão até aqui, a 9ª rodada. E a grande polêmica envolvendo essa partida é o tempo. A gente está vendo ali no relógio, 53 minutos e 26 segundos, foi exatamente o tempo do segundo tempo quando acontece o gol de empate do Flamengo. E o porquê da polêmica é porque o Atlético Paranaense reclamou muito em relação ao jogo já ter terminado. O período de acréscimos dado pelo árbitro inicialmente já havia se encerrado quando o Flamengo alçou essa bola na área e conseguiu fazer o gol de empate. Portanto, ali no último segundo, de fato, da partida. Depois o árbitro ainda deu mais uns 30 segundos de jogo, o Atlético ainda teve uma posse de bola e aí acabou a partida. Então a gente destacou para mostrar... durante o jogo Atlético Paranaense, acho que a gente pode até começar a discussão por aí, né? Já que esse foi a grande polêmica do jogo Flamengo e Atlético Paranaense, a gente pode começar porque a gente fez aqui o dossiê dos acréscimos. O que acontece a partir dos 42 minutos e 20 segundos, que é quando a gente tem o VAR, né, o árbitro de vídeo, chamando o Daronco, porque houve pênalti pro Atlético Paranaense, que é quando sai o gol do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, portanto, com 46 minutos ali e 10 segundos faz... É importante gol. pegar essa diferença. Foram 4 minutos de paralisação. Exato. E aí, gol do Atlético Paranaense. A saída, 40 segundos depois, 47 e 20, a saída de bola. E aí, já no finalzinho, os acréscimos já estavam marcados lá, 7 minutos. O Pablo vai bater essa lateral, deixa pro Madison cobrar a lateral. Perde um ponto nessa cobrança. Aí... Cara, mas não é possível que analisaram isso aí do cara deixar a bola pro Madison cobrar como uma justificativa pra ter mais um minuto, cara. Você vê que quando é pra defender a porra do Flamengo, os caras analisam até o pentelho do... Meu Deus, cara. Cara, essa porra acontece em todo que é campeonato. Não. Na Eurocopa. Normalmente, quando acontece contra o Atlético, os caras se jogam no chão a cada lance que acontece, os caras jogam no chão. Não teve um jogador do Atlético que se jogando no chão. Teve um lateral que o cara esperou mais 5 segundos pra dar pro lateral realmente bater, né? Que acontece o jogo inteiro. E os goleiros aqui na arena? Como é que se comportam? Sim. Absurdo essa fala aí. Pablo chuta a bola para longe. E o Pablo isola a bola. Isso aí acontece e leva no jogo cartão inteiro amarelo. também. O time que vai levar o contra-ataque segura a bola. Tá vendo a bola caindo ali com o jogador do Flamengo? Tempo Ele já pega a bola e já aí... lança pro cara. Cara, isso aí somando os dois dá 10 segundos, cara. Sim. Nesse momento, a informação é de que o Daronco acrescentou mais 1 minuto. Até então, a informação era de 7 minutos. Tem um detalhe, tá? Aí teve o Zapelli ali, aquela confusão do Zapelli Tem um detalhe nisso, David. atrapalhando a cobrança. Tem um detalhe sobre isso. O Paulo César de Oliveira falou isso no programa que ele fez, que a gente mostrou aqui. Ele participa de vários, né? Mas naquele que a gente mostrou aqui, que a arbitragem brasileira, ela levanta o negócio, enfim, o placar digital ali, sei lá como é que chama aquela porra lá, com 1 minuto a mais. Deu 7. Aí ele vai lá e levanta 1 minuto a mais. Então, tipo, não tem confirmação, tem que ver essa súmula, não sei.
Senão sumou tempo. Aparentemente o Darão colocou mais um ali. Eu não sei se teve na placa, porque eu realmente não vi, cara. Eu não vi, eu tava... Não vi sinal, não vi sinal dele, não vi placa, então... diz que ele deu sinal, mas a placa eu não vi. Do Rossi, do time. Aí assim, a verdade é que se ele deu mais um minuto, não tem do que reclamar, entendeu? Tipo, falar que foi contra a regra, porque a bola sai aos 52 e 59. Então, o escanteio, ele surge, né, quando ainda é 53. Então, se fosse pro meu time, eu ia falar, não, tem que bater o escanteio. Agora, o problema é ele ter dado esse um minuto a mais sem nenhum motivo. Sem nenhum jogador ter se machucado, fingido lesão. Isso que é foda. Mas assim, galera, a gente tá falando sobre isso, que é isso que tá no vídeo. Mas, cara, eu já falei, a gente já falou na live, falou no vídeo ontem. A culpa de ter tomado o gol, 90%, é da porra da defesa, que levou dois lances igual e levou gol. É isso que me deixa mais puto. Tá? O bafafá que deu depois de Mazuco falar e Cuca ter sido expulso foi porque tava no auge das emoções ali, os caras estavam frustrados e acabaram, né, exacerbando ali a parada, entendeu? Mas a cagada foi da defesa. Se tivesse cabeceado pra longe da área, esse jogo ia acabar na hora. Eu acredito, tá? Mas vamos lá. De meta? Eu escantei. O Pedro tenta o drible aos 52 e 58. Portanto, a princípio, a 2 segundos de terminar o tempo de acréscimo, mas havia essa informação de mais um. Houve o escanteio cobrado do lado esquerdo de campo e o Everton Araújo de cabeça fazendo o gol dele pro Flamengo aos 53 e 26. O jogo ainda durou mais 30 segundos, quando eu falei. Mas a grande reclamação foi que, quando a bola sai, no entendimento do Atlético Paranaense, acabou o jogo. Os 7 minutos de acréscimo estavam encerrados. Mas há essa informação de que o Daronco deu mais um minuto por conta dos atrasos que a gente viu ali nos minutos finais da partida. O ponto é, a reclamação... Atraso que não deve ter dado, tipo, 15 segundos de atraso. A gente acabou de falar, cara. 15 segundos de atraso. Então não justifica. Essa foi a cagada do Daronco, tá ligado? Flamengo ontem. Léo Ortiz no meio campo. Jogou bem, né? Jogou bem, mais uma vez. Acho que O Flamengo joga com 4 zagueiros nesse momento, com todos os desfalques que tem, né? O Léo E- Pereira improvisado na esquerda e o Léo Ortiz E volante. o mais doido é que o time consegue. E o Léo Pereira consegue jogar bem de lateral. Ontem foi um lateral que no segundo tempo até avançou mais do que vinha avançando. E o Léo Ortiz consegue organizar o jogo Acabou de de uma mostrar o forma no meio lance aí campo. do Léo Ortiz pro Lohan. O Léo Ortiz consegue organizar o jogo no meio campo de uma forma que ele parece um meio campista de fato. Ele jogou nessa função na base do Internacional, mas se profissionalizou como zagueiro. Né? Então acho que são algumas boas notícias do Flamengo ontem. Luiz Araújo entrou bem no jogo, Bruno Henrique não foi bem, foi mal. O Gabriel entrou participativo, né? O Gabigol, tanto que chegou a ter um gol em impedimento ali. E o Atlético? Assim, de positivo, É. acho que o Fernandinho fez um bom jogo no meio campo. O Léo Link, que já para mim já está comprovado que se o Bento for vendido amanhã, ele pode assumir a meta, é um excelente goleiro. Que a escola de goleiro do Atlético Paranaense definitivamente não para, né? E apesar dessas duas finalizações do Flamengo em escanteios no final, eu gostei muito da atuação da dupla de zaga do Atlético. Tanto o Kaique Rocha quanto o Thiago Heleno, eles conseguiram minimizar algumas boas jogadas de ataque do Flamengo ali. E bola de escanteio na área não é falha só da dupla de zaga, né? Os 10 jogadores do Atlético estavam dentro da área, cada um com a sua função. E no lance do gol, exclusivamente, era o Coelho marcando o Everton Araújo. E ficou só segurando. Ele não reage, né? Ele não reage. O Everton desloca, toca na bola, né? Sem sair do chão, inclusive. Então, assim, eu acho que resumir esse jogo a um tempo de acréscimo, eu acho de um respeito, mas é uma um jogo pobreza que muito o árbitro grande, marcou né? um pênalti aos 43 Exatamente. O tipo Atlético. Aí você chama um árbitro, enfim, cara, de vagabundo, de ladrão, de babaca. Cara, a gente está vivendo... Não foi só o Atlético Paranaense esse fim de semana. A gente teve outros momentos de absoluto descontrole dentro dos gramados. Mas, cara, de um minuto. Tudo bem, deu azar, tomou um gol. Led, já que você está falando Mas... da irritação do Cuca, porque... Vamos mostrar, então, a primeira reação do Cuca, logo que sai o gol do Flamengo, e aí começa essa reação do técnico do Atlético Paranaense. Primeiro, aquele tempo de espera, né, para saber se o gol vai ser confirmado, que é natural agora com árbitro de vídeo. E aí vem a reação do Cuca, o Daronco aponta para o banco de reservas, a gente está vendo com o cartão vermelho. Aí essa é a reação do Cuca, Led, que você destacava. Mas e o Cuca é experiente, enfim, está reclamando do tempo. Enfim, é que a gente falou, ok, acho que a discussão existe, número de acréscimo. Agora, volto a dizer, eu já vi, estou cansado de ver o árbitro dar mais tempo do que os acréscimos que ele avisa. Agora, se ele não levantou a placa para dizer que aumentou aí é uma outra discussão. Aí, de novo, é questão de falta de comunicação. Agora, ele tem todo o direito de aumentar, crescer o número de acréscimo, de aumentar o número de minutos de acréscimo. Até diante do comportamento dos jogadores do futebol brasileiro, que em geral é de fazer cera o tempo inteiro, de tentar, quando estão vencendo, atrasar a partida. E aí tem a súmula e tudo que a gente... Dá pra entender, né? A gente grifou ali, mas
algo do que o Daronco destacou nessa súmula é você é um ladrão, seu safado, vai tomar naquele lugar, seu filho do não sei o quê, vai fazer reciclagem. E foi isso que o Daronco relatou na súmula. Virou xingamento agora, né? Vai fazer reciclagem. O futebol brasileiro se supera, né? É, e uma reciclagem que é o que se mostrou até aqui, né? Cara, mas é uma verdade, Lédio. Porra, é uma verdade. Não, o cara acabou de ser suspenso da Conmebol, né, bicho? Foi suspenso ano passado da CBF. É. Mas assim, Pô. se a gente tava reclamando que tava muito passivo, os caras mostraram que deram uma mudada nesse comportamento nesse jogo, né? Será que foi só porque era o Flamengo? Se fosse um Bolívar, não ia ter esse tipo de reclamação? Aí eu não sei, né? Mas... menos alguma coisa. Os hábitos brasileiros não reciclam assim, muita coisa, mas Camila, enfim... eu vim hoje pra cá pensando assim, o futebol brasileiro tá muito estressado, cara. A gente tá vivendo um momento muito estressado no futebol, assim, e que daqui a pouco vai ter a gente vai... Tomar no teu cu, Eric Faria. Um lado até mais perigoso, às vezes, sabe? A gente teve nesse Babaca fim de do semana caralho. cenas ruins no Maracanã, agora, como vocês estão mostrando aqui no Atlético Paranaense e Flamengo, na rodada passada é outro jogo. Não é exclusividade de um clube, de um profissional, de um técnico, de um time, enfim, de um juiz. De uma maneira geral, o campeonato está muito estressado. Eu acho que tem um pouco de culpa de todo mundo, inclusive nossa, da imprensa, que às vezes a gente alimenta polêmicas vazias, assina embaixo de determinados comportamentos, assim, que não são legais, sabe? A gente às vezes passa mais tempo falando de besteira no futebol do que propriamente do jogo. Ontem deu-se um baita destaque porque o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians... Empurrou o Caleri. Botou um xingamento ao Luciano na rede social. Aí depois o Luciano respondeu, marcou o Luciano. Enfim. Sabe? São dois homens adultos, eles que se entendam. Não é papel nosso da imprensa ficar alimentando isso, transformando isso em manchete, em notícia importante de portal, de televisão, de jornal, sabe? E isso tudo vai alimentando esse estresse esportivo, sabe? As pessoas vão pro estádio, às vezes, com ódio, com raiva. Isso tudo passa para dentro de campo. O árbitro... Principalmente na Arena da Baixada, né, Nicolau? É o estádio mais hostil do mundo. Super pressionado o tempo inteiro. A gente está acompanhando aqui no Sport TV a Eurocopa. Teve momentos de VAR. O juiz vai lá ver o VAR. Não tem ninguém perturbando o cara. Ele vai lá, marca lá o que tem que marcar. O capitão pode falar com o capitão tem que ir lá falar. Isso se chama educação esportiva. E a gente está perdendo isso aqui no Brasil. Tá muito perigoso. Assim, a gente está num limite muito tenso, muito grande, sabe? A gente está ultrapassando esse limite do tolerável. A gente precisa ter cuidado, assim. A gente precisa fazer uma terapia. Todo mundo. O futebol brasileiro está precisando fazer terapia. Porque a cada rodada a gente vê episódios desses, sabe? Todo ano eu falo isso que o Eric falou agora, mas eu falo sempre no segundo turno. Começa o segundo turno, vai começar o ataque o futebol à beira de um ataque de nervos. É sempre no segundo turno. Esse ano começou na metade do primeiro turno. Cara, tá demais. Olha os caras, no Botafogo, como eles estão assim. Os caras mudando a responsabilidade, cara. Tipo, a responsabilidade da CBF profissionalizar mais esses árbitros, mas mandar todos esses merda embora. E colocar todos novos, treinados. Teu microfone tá sem. Por que sempre tem reclamação? Porque a arbitragem é muito ruim, a arbitragem erra, a arbitragem faz cagada. Ó, teve um jogo na segunda-feira, ontem, e deu uma puta polêmica lá por causa do Hulk ser expulso. Então, tipo assim, todo jogo tem essas porra, tá ligado? Aí é claro que o torcedor vai ficar puto, o jogador vai ficar puto, o próprio juiz vai ficar puto, porque é tudo falta profissional. Mas assim, pra mim isso é um discurso muito demagogo, cara. Não vai resolver nada e não é uma coisa de agora, velho. Isso sempre existiu no futebol, a galera sendo na porrada, a galera reclamando da arbitragem, chamando o árbitro de safado, de vagabundo. A gente viu no final dos anos 90 ali o Eurico Miranda invadir o campo, cara, né, pra parar um jogo. Então, tipo, essa parada que já existe faz tempo. Hoje em dia não tem. Você não vê o Petralha indo lá e invadir o campo pra parar um jogo. O Ricardo Pinto indo pro hospital. Pô, não é agora que tá. Porra. Mas agora que ele fala de espetacularizar umas paradas nada a ver, esses programas esportivos de ESPN, né, esse programa da internet, que os caras ficam debatendo meia hora umas paradas que não faz o menor sentido, tá ligado? Mas, né, é isso que dá audiência pra essas bosta. Não, absurda essa mudança de responsabilidade e essa reversão aí que eles fizeram agora. Cara, o Eric Faria que vai pro caralho, velho. De verdade. Essa carinha, assim, que ele faz, pô, por que ele não faz com a porra da arbitragem também? O cara me dá um exemplo, porque na Premier League, não sei o quê. Velho, erram na Premier League, claro que erram também. Mas olha a imundície que é a arbitragem do futebol brasileiro há muitos anos. Cara, tá errado o Cuca dar esse chilique? Talvez esteja. Tá errado o Abel Ferreira sempre dar chilique? Talvez esteja. O Hulk sempre dá chilique. Mas, porra, mano, a paciência acaba. Caralho.
Cara, você vê que o único que falou de futebol ali foi o nosso querido Rodrigo Coutinho, né? O restante foi só o blá, 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 que não muda bosta nenhuma. Mas o papel de jornalista é isso. O papel de jornalista é dar esse tipo de comentário, é ir lá no Twitter e falar, nós precisamos crescer. O cara sem dar fala que precisa ser melhor, mas sem dizer como que dá pra ser melhor, tá ligado? O cara não dá nenhuma ação que dá pra ser tomada pra melhorar, é só esse discursinho chato. Agora vamos pro nosso querido Mauro César Pereira, que ele é um jornalista flamenguista, né? Todo mundo sabe disso, né? Deixando de ser jornalista. Mas ainda fala algumas coisas interessantes, mas ele é totalmente flamenguista. Então, levem isso em consideração ao ouvir o comentário dele, tá? Com seus tradicionais adversários no futebol brasileiro, mudaram muito de cenário nas estatísticas, nos confrontos, nos números dos duelos. Quem vence mais, quem vence menos, onde o Flamengo perde mais vezes, fora de casa, em casa. Isso mudou muito com relação a vários adversários do clube carioca. E, em especial, com o Atlético Paranaense. E depois do empate alcançado nos acréscimos desse domingo, ficou mais claro que está no passado aquela história de que o Flamengo ia ao Paraná e sempre perdia, contra o Atlético tinha dificuldades, mesmo jogando como mandante. Isso mudou muito mesmo. E eu vou mostrar para vocês 2 recortes da história recente entre 2013 e 2018 e a partir de 2019, aquele ano de ouro do Flamengo. A partir dali, tudo mudou. E você vai ver agora, já. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela que é bem esclarecedora. Depois desse empate que o Flamengo arrancou, merecidamente, como falamos amplamente na nossa live depois do jogo, o link para a live está aqui na descrição do vídeo. O Flamengo merecia um resultado positivo, o Flamengo não mereceu perder, embora tenha sofrido um gol já no finalzinho da partida, num pênalti que muita gente acha que não foi, eu marcaria. Para mim, bola chutada na direção do gol, o braço não está grudadinho no corpo, abriu um pouco a asa, é pênalti. Eu acho que essa eu entendo a recomendação como dessa forma, é a forma mais objetiva de marcar pênalti. Foi um tiro de muito perto e tal, entendo que algumas pessoas, até ex-árbitros, acham que não deveria ser marcado, mas eu concordo com essa marcação. E o Flamengo foi buscar o resultado. Uma demonstração de personalidade e de que são outros tempos em relação àquilo que você vai ver agora, aí nessa tela que eu preparei para você. Você vê aí, ó, de 2013 até 2018, vitórias do Atlético, 8. Vitórias do Flamengo, 5. Empates, 4. Jogando no Paraná, entre 2013 e 2018, vitórias do Atlético, 4. Empates, 4. E nenhuma vitória do Flamengo. 0 vitória do Flamengo. Então você percebe que, de fato, a coisa era bem diferente do que está acontecendo agora. É bom frisar, claro, que entre esses jogos de 2013 e 2018, existe o confronto da decisão da Copa do Brasil. Quando jogando na Vila Capanema, campo do Paraná Clube, já que a Arena da Baixada estava em reforma para a Copa do Mundo, o Atlético empatou 1-1 com o Flamengo e perdeu 2-0 no Maracanã, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo ganhou um título em cima do Atlético, a Copa do Brasil 2013, apesar de, no recorte da história, o Flamengo levar muita desvantagem nos jogos contra o Atlético e nunca conseguir nada jogando na Arena da Baixada ou mesmo em outro estádio lá no Paraná. Nunca conseguia a vitória. Aí, em 2019 e diante, você vê que a coisa muda. Vitórias do Atlético de lá para cá, 4. Do Flamengo, 11. Empate, 5. E nessas 11 vitórias tem até um 5-0 no Rio de Janeiro, tá? E tem também uma final de Libertadores em Campo Neuro, lá em Guayaquil, o Flamengo vencendo também. Então você observa que o Flamengo mudou bastante essa situação, né? Vencendo bem mais do que o Atlético, quase o triplo de vitórias, né? O Atlético tem menos vitórias do que empates aconteceram, com esse domingo em 1-1. E uma final de Libertadores o Flamengo venceu, né? Então, bem significativo. E no Paraná, vitórias do Atlético, 2, vitórias do Flamengo, de 19 para cá, 4, empates, 4. Então você vê que o número de vitórias do Atlético em casa cai tremendamente. O Atlético até venceu o Flamengo jogando em Cariacica, em Campo Neutro, ano passado, por 3-0. E venceu também bem por 3-0 em 2021, no Maracanã, né? Naquela semifinal de Copa do Brasil. Mas, no geral, você vê que no Paraná o Flamengo tem vencido mais do que tem perdido, tanto as vitórias quanto empates. E esse de domingo foi um empate com sabor de vitória para os rubro-negros pela circunstância do jogo. Então você vê que é uma mudança muito clara. O Flamengo hoje consegue fazer jogos bem diferentes, porque 19 para cá, 2019 e diante, muita coisa mudou. O Flamengo mudou completamente, passou a investir mais, time mais forte, mais competitivo. Se você pega os confrontos contra outras equipes, como o Corinthians, por exemplo, mudou muito. Perdia sempre para aqueles adversários e agora isso mudou. E nesse domingo isso ficou muito claro, com o poder de reação demonstrado pela equipe, toda desfalcada. Claro, o Atlético também tem desfalques, a Copa América também desfalca o Atlético, mas não tanto quanto o Flamengo. O Flamengo muito mutilado, com lesões, gramado sintético, tendo que apelar para jogadores jovens, e um deles acabou marcando o gol do empate, porque não merecia perder, tinha o resultado encaminhado de um empate ali, que era justo pelo que os dois times apresentaram, toma um gol num pênalti, um pênalti que poderia ter sido evitado, uma jogada absolutamente fortuita,
né? E até polêmica, né? Muita gente acha, como eu disse, que não foi pênalti, que não deveria marcar penalidade máxima a arbitragem, mas marcou, e eu concordo com a marcação, reafirmo. E o time foi buscar o resultado. O goleiro Léo Lick fez uma grande defesa, logo depois que o Flamengo tomou 1-0, e acabou depois o Flamengo buscando empate no gol do Everton Cardoso, o garoto da base, que só jogou. Então, Nicolau, assim, ó, você pode reclamar do Mário César, você pode falar mal dele, mas, cara, ele pelo menos, né, fez uma análise ali sobre o jogo ponderada, não falou que nem o cara lá da ESPN lá, nossa, seria injusto o Flamengo não ganhar esse jogo, o cara falou que o empate estava justo, o time do Flamengo realmente foi pra cima no final, né, o Atlético abriu as pernas, e ele mostrou os números ali que o Atlético realmente, ultimamente... Isso, cara, isso ficou bem escancarado no passado, né? Depois que a gente perdeu na Arena da Baixada aquela classificação lá na Copa do Brasil, ficou bem escancarado que parece que o Atlético virou as putinhas do Flamengo, né, cara? Aquele jogo ali eu fiquei, caralho, agora os caras estão deitando em nós, velho. Os caras eliminaram ano passado a gente na Copa do Brasil, eliminaram esse ano, né? Tô falando do que eu tava sentindo ano passado, né? Ganharam a Libertadores, então isso, né, deu... Porque antes disso, a gente podia falar que o Atlético tava, ainda mais depois daquele 3-0 lá, não, o Atlético tá por cima e tal, mas vendo os números ali, realmente, apesar de a gente, né, não ser um time assim que leva goleadas, quer dizer, a gente levou uma time reserva, né, mas não é um time que o Flamengo deita a gente em vários jogos, não, o Atlético sempre é competitivo, mas acabou sobressaindo ali né, os times bilionários aí que esses caras têm, né? Não tem o que fazer. Não, sobre o Mário César, cara, tipo, nem é dos que eu mais odeio, assim. Até porque ele é um cara meio chato, eu até me identifico um pouco com ele, né? Um cara meio chato, meio insuportável. Mário César paranaense. Meio insuportável. E tem outra coisa, né? O cara é carioca, né? Isso que eu queria deixar claro. Ele é um flamenguista de verdade, entendeu? O Flamengo tem 9, 8 milhões de torcedores. O Flamengo não tem 40, entendeu? Paraíba, Mato Grosso, Amazonas, isso aí tudo é simpatizante, entendeu? Então, assim, aí com propriedade, não vem o cara falar um monte de merda, que parece que é um boot, um robô, falando merda, entendeu? O cara nunca entrou no estádio de futebol, entendeu? Nunca viu o Flamengo de perto. Vai falar que é Flamengo assim, não tem como, impossível pra mim. A mesma coisa que um piazinho de 11 anos torcer pro Manchester City, é o cara que mora em Manaus e torce pro Flamengo, mesma coisa. Então, o Mário César até que é a opinião dele, a gente respeita. Acho ele um chato do caramba, mas foi bem nas opiniões. Agora a gente tem que reverter esse quadro aí, né? Contra o Flamengo é difícil, né? Porque o cara contrata Deus e o mundo ali, enquanto o Atlético tá indo atrás de uns malucos aí. Talvez a gente faça uma live falando vamos fazer. Dos jogadores que estão sendo sondados aí. Aí é foda de competir, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Ano passado a gente ganhou os 2 jogos no Brasileirão dos caras, né? Então, né, é possível a gente reverter esse quadro aí. Galera, então é isso. Chega de falar de Flamengo, chega de falar de gol no último minuto, chega de falar de Daronco, chega de falar dessas bosta. Se bem que não, né, Nicolau? A gente vai postar o vlog amanhã, né? Então, mas a gente aqui do presente não vai falar. Só os do passado. Que estavam iludidos com uma vitória. Mas é isso, galera. Agradecemos aí as visualizações, as inscrições, os likes. Né? Eu sei que a gente, nesses 3 vídeos, a gente baixou bastante o nível, mas, cara, é a nossa forma de também desestressar, sabe? Desestressar e também não ficar pagando... Porque, cara, o que mais tem é de gente pagando pau pra flamenguista, cara. A gente aqui não quer isso. A gente aqui quer pagar pau para o Atlético, os atleticanos, pra quem é daqui, é dos nossos, né? Quem é de fora que se foda, não tô nem aí. Beleza? E só um pedido de desculpa, né? Um pedido de desculpa aí pro atleticano que ouviu baixaria aí e às vezes não gosta, tem gente que gosta, tem gente que não. E pro flamenguista que vai comer terra, entendeu? Todos vocês. Exatamente. Abraço, até a próxima.